A aula de hoje será um pouco diferente. Não se preocupe não, que eu não vou ficar contando piada não, é aula mesmo, tá? Diferente aqui, por causa do teor, né? Nós iremos pensar um pouco, espero que dê tempo de vermos tudo, sobre o desenvolvimento da nossa igreja. É importante pensarmos sobre isso e pensarmos o que o Senhor já fez até aqui e para onde nós estamos indo. E como nós precisamos ir também. Porque temos visto um crescimento anual em nossa igreja. Eu fui eleito em 2022 e temos um crescimento percentual muito interessante desde 2023. 2023 eu acho que recebemos mais de 30 membros, não me lembro a quantidade exata, 35 membros. 2024 eu acho que foi na casa dos 30 também, 31. E este ano 23 membros, né? Em todos esses grupos, pessoas que receberam batismo e pessoas que foram recebidas por aclamação e vieram de igrejas irmãs. Então nós precisamos pensar na estrutura de nossa igreja, porque muitas coisas têm modificado. À medida que o rebanho cresce, as coisas vão sofrendo mudanças, né? E o Senhor também não nos chama como igreja a estarmos apenas em manutenção, né? Apenas cuidando do que já está. O Senhor acrescenta ovelhas ao seu rebanho, nas igrejas locais. E assim tem acontecido conosco. Nossa igreja é uma igreja histórica, de 127 anos, e uma igreja que está na cidade todo esse tempo, né? A primeira igreja da cidade, primeira igreja da região, uma das primeiras do estado de Pernambuco. Então é uma igreja histórica. E o tipo de crescimento que nós vivenciamos não é igual ao crescimento de uma igreja com uma filosofia diferente, uma filosofia contemporânea, não é? Existem boas igrejas contemporâneas, eu não sou contra igrejas contemporâneas. As igrejas históricas, elas estão posicionadas numa forma diferente, no quesito também de revitalização. Quando eu falo revitalização, estou falando da reestruturação vital da vida da igreja, como a igreja vive e como as pessoas se envolvem com a igreja. Então, nós estamos falando de saúde da igreja local, como nós vivenciamos e somos participantes da saúde da igreja local. Então, numa igreja histórica, a coisa funciona muito diferente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a nossa igreja é no centro da cidade, então ela é uma igreja satélite. Existem igrejas que estão nos mais variados bairros de Caruaru, são muitos bairros, são muitas igrejas. Majoritariamente, as igrejas que estão espalhadas por Caruaru são igrejas pentecostais. Existem igrejas tradicionais, existem igrejas que eram tradicionais, deixaram de ser tradicionais. Tradicional não é o mesmo que uma igreja reformada, certo? Não é a mesma coisa. Então, via de regra, uma igreja reformada é tradicional, e precisamos entender essa palavra num sentido pejorativo, né? Claro que na nossa igreja nós não temos dificuldade com isso, mas existem igrejas tradicionais que não são reformadas, mas majoritariamente são igrejas pentecostais. Então, se eu fosse perguntar aqui aos irmãos, todos os membros que vieram de outras igrejas nesses 3 anos, quantos vieram de igrejas pentecostais? Levante uma de suas mãos, por favor. Então, o resto está com vergonha? De igrejas pentecostais. Tem muitos aqui, viu? Porque não levantaram a mão. Muitos. Isso é natural. Isso é natural. Não vou fuzilar vocês não, irmãos. Fiquem em paz. Isso é natural, porque majoritariamente as igrejas que estão numa cidade hoje, qualquer uma, são igrejas pentecostais ou neopentecostais, né? Existe uma nova onda agora de igrejas, agora não, já faz um tempo, de igrejas emergentes, igrejas contemporâneas, né? E via de regra são cisões de outras igrejas, como nós bem sabemos. Então nós vamos começar a pensar sobre o desenvolvimento de nossa igreja e sobre
algumas questões em relação ao planejamento do funcionamento de nossa igreja quanto igreja local. Então, há vários pontos aqui que eu não vou tratar, porque não dará tempo de tratar hoje, mas que são importantes também. Então, eu não coloquei nessa aula, por exemplo, nada relacionado ao trabalho midiático da nossa igreja, e é um trabalho importante. Não devemos observar e acreditar que o trabalho midiático é um trabalho ruim. Se ele é bem feito, ele glorifica a Deus, né? Então, não dará tempo de eu tratar sobre isso hoje, mas eu posso dizer que o trabalho de mídia da igreja, ele gira em torno da igreja, né? Ele mostra à igreja o que está acontecendo. Então, o nosso trabalho de mídia, ele não é um trabalho de marketing, certo? Ele não é um trabalho de marketing. Ele informa a igreja o que está acontecendo dentro da igreja. Nós não estamos procurando captar pessoas, atrair pessoas através de um trabalho de marketing. Mas, obviamente, quando as pessoas acompanham nosso trabalho midiático na igreja, muitas são atraídas. Hoje, uma pessoa procura uma igreja, ela não visita 2 meses para decidir. Ela assiste o canal do YouTube e olha o Instagram. Já tivemos casos assim aqui. Então, pessoas que vieram me procurar e disseram: a gente veio para ficar e a gente já sabe como é a igreja. É claro que não sabe a vivência, né? Não tem a experiência da vivência, mas se imagina como é pelo que está sendo mostrado. Então, isso é um lado positivo do uso da mídia, né? Então, vamos falar muito sobre planejamento e vamos desconstruir, talvez, a mentalidade de que isso não seja necessário. Eu dou aula no seminário há muitos anos, e dei em outros seminários também, no nosso, sobre liderança, e todas as vezes eu faço a mesma pergunta aos alunos: vocês acham que projetarmos como a igreja deve estar daqui a alguns anos é algo piedoso ou algo mais relacionado ao mercado financeiro? Quase 90% afirmam mercado financeiro, porque é o Espírito Santo que fará a obra, a gente não precisa planejar nada. Aí acende a luzinha vermelha, né? Pã, errou. Então, muitas coisas que acontecem no mundo corporativo, em outras áreas acadêmicas, elas são fruto da graça comum e, obviamente, servem também para a igreja. E nós devemos observar isso com cuidado, com piedade e aplicar isso da mesma forma. A igreja não é uma empresa, mas ela tem pessoas, tem setores, tem administração financeira, tem culto, tem atividades diversas, tem projetos sociais diversos. Então, ela precisa de administração. Então, nós precisamos lidar com isso, certo? Então, lidarmos com o desenvolvimento e planejarmos como devem ser nossos próximos passos nos próximos 10 anos, não é falta de confiança no Espírito Santo, nem é mera técnica administrativa. A Bíblia fala muito sobre planejamento e fala de forma equilibrada, profunda e prática. Ela ensina que planejar é o que, irmãos? Sábio. O que é que diz agora? Mas com humildade, prudência e dependência. Vou chamar a atenção para essa foto aqui, para a jovem que está em pé nessa foto, é Sandra Valéria. Cadê ela? Alguns textos bíblicos que nos ensinam sobre planejamento, sobre sabedoria. Vamos lê-los. Primeiro está em Provérbios 24, 3 e 4. O que é que diz aqui? Ok, isso é um princípio. Nós devemos ter sabedoria prudente para administrar a casa. Porque a Escritura diz que aquele que não governa bem a sua própria casa não pode ser pastor da igreja? É um princípio importante. Porque se você não consegue administrar coisas menores, como administrará bem coisas maiores, não é? Então a igreja precisa de administração. O ministério diaconal, o ofício diaconal, surge por causa de um problema administrativo na igreja. As viúvas estavam se queixando que não estavam sendo socorridas, né? As viúvas gregas. Então a igreja moveu-se para resolver aquele problema, constituindo então oficialmente os diáconos da igreja, que fizeram e fazem um trabalho maravilhoso até hoje.
Então, aqui embaixo, vejamos, a edificação espiritual e organizacional de uma igreja exige sabedoria, entendimento e conhecimento. Essas são categorias de planejamento, certo? O segundo texto, Provérbios 21, 5. O que é que nos diz aqui? Ok, então quando lemos esta frase deste provérbio, devemos fazer a leitura antagônica a isso também, né? Qual é a leitura contrária a isso? Qual é? Exato. Se não planejarmos, é negligência e vamos ter problemas. Vamos ter problemas, né? Vamos ter escassez. Então a Escritura mostra que a diligência, a organização e o preparo produzem resultados. Improvisação constante e desordem são sinais de insensatez, não de espiritualidade. Certo? Uma igreja pode até crescer no meio da sua desorganização, mas ela não vai se manter desorganizada. Quando nós falamos de organização, nós não estamos falando aqui de engessamento, mas nós estamos falando de um padrão que é necessário que se tenha para que a igreja funcione bem. Imagine só você se a gente não tivesse zeladoria na igreja. Imagine só você se a gente não soubesse quem ia estar pregando nos domingos. Se a nossa prática fosse essa, quem é que vai pregar hoje? Não sei. Chega lá na hora, resolve. Imagine você se o grupo de louvor subisse aqui para tocar, olhasse um para o outro e dissesse, é qual? Qual é a música? Dó maior, dó maior, dó maior. Né? Muitas igrejas ainda funcionam assim, né? A oportunidade para a irmã Zezinha cantar um hino, ela vai cantar, os músicos estão tudo lá com o coração na mão, né? Ela começa em dó, depois vai para dó sustenido, depois vai para lá bemol, depois vai para fá, e os músicos estão lá correndo atrás dela para pegar o tom que ela está cantando. Porque não teve uma coisa simples, organização para o ensaio. Ou a irmã dizer, eu vou cantar em fá sustenido. Então, quando não temos organização, nós vamos ter muitos problemas, muitas dificuldades. Alguém aqui ama a desorganização? Eu sou uma pessoa que eu amo demais ser desorganizado. Até quem é desorganizado se aborrece consigo mesmo. Não é? Rapaz, eu sou muito desorganizado. Porque nós não gostamos disso, não gostamos da desorganização, né? Um outro texto em Lucas 14, 28 a 30, que é um resumo, né? Mas o que é que diz? Quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro. Então nós calculamos, nós planejamos. Jesus usa planejamento como exemplo positivo de prudência. Planejamos para que a coisa funcione melhor, né? Então, o que é que isso significa? Em primeiro lugar, não é espiritual começar algo sem avaliar os custos. Nós precisamos lidar com isso. Em segundo lugar, o que é que diz aí? Não, o Senhor quem sabe, o Espírito Santo vai guiar. A Bíblia nos diz que o Espírito é o Espírito de ordem e decência, não é? Então não é humilde sermos desorganizados e colocarmos isso na conta de Deus. Não, Deus é quem resolva a desorganização. Terceiro, o que é que diz? E quarto, exatamente. Então, se nós vamos, por exemplo, plantar uma nova igreja, nós precisamos planejar isso, irmãos, certo? Se nós vamos plantar uma igreja em Caruaru, não é prudente dizermos a um obreiro sozinho, vá lá, meu irmão, vá na paz. Quer quanto por mês? A gente vai ficar aqui, viu? A gente está aqui, ó, dedo cruzado, para dar certo. Não, a igreja deveria estar movida para apoiar aquele trabalho. Um grupo de apoio, possíveis músicos que estivessem ajudando ali, irmãos que gostam de trabalhar e têm habilidades para trabalhar com crianças, para trabalhar com as crianças daquela localidade. Então a igreja devia enviar um grupo apoiador para o processo de plantação daquela igreja, junto com o plantador. Não jogar o plantador no meio dos tubarões e dizer, vá.
Estou falando de um caso na cidade, né? Um caso em outra cidade é mais complicado porque as pessoas não residem lá. Mas num caso próximo, a igreja deve estrategicamente pensar como será o trabalho de plantação. Vamos supor que exponencialmente nossa igreja chegue no ano de 2030 com 300 membros. Calculando que a gente já cresceu até aqui, na baixa, uma análise baixa, nós estaremos nesta proporção perto de 300 membros em 2032, mais ou menos. Então, onde é que vai botar 300 pessoas aqui? Boa pergunta, né? Então, se nós temos 50 irmãos que moram no bairro Cidade Alta, 50, o que é prudente? Vamos começar um trabalho lá, irmãos. Isso não é expulsar os irmãos daqui, mas talvez começar um trabalho no meio de semana, e aquilo vai se fortalecendo, a igreja vai se estabelecendo, e então uma nova igreja é plantada. O nosso propósito não é um império, o nosso propósito é espalhar o reino de Deus, é alcançar a cidade, não é um império. A ideia não é termos uma igreja com 1.300 membros, todo mundo dentro de um lugar, sem espalharmos o evangelho pelo restante da cidade. Eu sei que nós temos muita identificação com a igreja local, mas nós devemos ter mais identificação com a causa de Deus. A igreja local é muito importante, mas se nós podemos fazer um bem na plantação de uma igreja num novo bairro, se há um grupo que pode apoiar isso, por que não fazê-lo? Não é? Então, para isso é preciso estratégia. Esse é apenas um exemplo. Então, outro texto bíblico que nos fala de planejamento, Tiago 4, 13 a 15. O que é que diz? Pois é, esse texto nos ensina sobre a dependência do Senhor quando nós planejamos. Deus pode mudar tudo. Nós planejamos. E Deus pode virar tudo de cabeça para baixo. E dizer assim, vai ser tudo diferente. Mas o Senhor não condena a nossa prudência em planejarmos. Então, planejar não é pecar. Planejar sem Deus é pecar. Certo? Planejar sem depender de Deus e suas orientações é pecar. Então, planejamos com zelo, mas submetemos com humildade o nosso planejamento a Deus. Senhor, está aqui. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Que o Senhor abençoe. Se o Senhor não quiser assim, o Senhor nos dará sinais para isso, né? Então, agora vamos entrar nos pontos específicos do trabalho ou nos trabalhos de nossa igreja. Eu preciso começar dizendo aos meus irmãos que nós temos uma característica aqui na nossa igreja que é muito importante, que é a simplicidade. As operações, o trabalho da nossa igreja, o culto da nossa igreja são simples. Isso é bom e é bíblico. Mas uma igreja simples não quer dizer que nós não temos nada, só temos o culto. Isso não é uma igreja simples, certo? Essa é uma igreja que não quer se envolver. Ela só quer chegar, sentar e ir embora. Então, muitas igrejas reformadas abraçaram esse modus operandi de igreja simples. Não, vamos acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Negócio de, não, sociedade de mulheres não, trabalho com crianças não vai ter grupo louvor não vai ter coral não vai ter nada. Só vai ter, a gente vai chegar e vai cantar. Nem instrumento tem, porque não. A gente só vai cantar e pronto, e acabou. Isso não é uma igreja simples. Não é uma igreja simples. Uma igreja simples, nós vamos aprender o que é, na medida que nós vamos avançando nessa aula, né? Então, vamos começar pelo ministério pastoral, o ministério do pastor efetivo e o ministério dos presbíteros. Então, quais são os objetivos do trabalho pastoral dos presbíteros da igreja? Fortalecer a liderança espiritual e administrativa da igreja, estabelecer cuidado pastoral regular ao rebanho, capacitar presbíteros como pastores auxiliares no rebanho. Isso aqui é primordial. Eu venho falando isso durante todos esses anos, esses 3 anos, de que os presbíteros são pastores, certo? São pastores. Eles não são um aparelho decorativo do púlpito, da plataforma. Eles são pastores. Eu digo isso aos presbíteros da igreja
já disse isso à igreja também em vários momentos. Então, os presbíteros devem estar envolvidos no pastoreio da igreja. O ensino, mas não apenas o ensino. A visitação, mas não apenas a visitação. O aconselhamento, mas não apenas o aconselhamento. O envolvimento com a igreja é uma palavra que sintetiza todo o trabalho pastoral. Envolvimento com a igreja. Isso vai se desenvolver como uma experiência pastoral, não como uma tarefa pastoral. Qual é a diferença? Se os presbíteros e os pastores da igreja encaram o trabalho como algo apenas como obrigação, como uma tarefa, isso em alguma medida vai se chocar com os interesses do próprio Cristo. Porque o ministério não opera profissionalmente. Então nós precisamos estarmos envolvidos com as pessoas. O trabalho pastoral é um trabalho de envolvimento com as pessoas, de conhecimento das pessoas. Mais do que ninguém, os presbíteros da igreja precisam conhecer as pessoas. Daí a importância de estarem próximos a elas. Então, quais são nossas ações para fortalecimento disso? Muito do que eu vou dizer aqui, irmãos, já está acontecendo. E já acontecia antes da minha eleição na igreja. Mas é necessário que nós visualizemos para que isso se expanda e se aprofunde. Então, quais são as ações e quais serão as ações para o fortalecimento do ministério pastoral na igreja? Treinamentos trimestrais. Pode ser em outro período de tempo também. Aconselhamento, liturgia, doutrina, como tratar conflitos na igreja. Recentemente nós tivemos uma reunião com o presbitério para treinamento a respeito da natureza do ofício dos presbíteros no Antigo e no Novo Testamento. Então teremos vários outros encontros para munirmos, para instrumentalizarmos os presbíteros e os pastores que estão conosco acerca do seu trabalho. Plano sistemático de visitas pastorais. Eu faço visitas sistemáticas aos membros da igreja. Os presbíteros também devem fazê-lo. Por isso a igreja deve estar aberta a receber os presbíteros. Amém, irmãos? Amém? A igreja deve estar aberta a receber os presbíteros. Porque é a extensão do cuidado pastoral, certo? Veja só, para mim é uma alegria muito grande e um prazer muito grande visitar os meus irmãos. Muito grande. Mas existem dificuldades naturais da cidade que nós vivemos, que faz com que o meu trabalho de visitação seja mais lento. Por isso eu preciso do auxílio dos presbíteros no trabalho de visitação. Por quê? Porque a maioria de vocês eu só consigo visitar à noite. A maioria do rebanho não consigo visitar durante o dia porque estão trabalhando. Então isso faz com que o processo de visitação a todo o rebanho seja mais lento. Segundo fator, geralmente eu faço uma visita por noite. E se eu for apressado, coitado de mim, viu? Porque eu vou levar carão do povo. Se eu chegar e passar meia hora, eu não vou lá. Vai-se embora? Vai não. Então não vai não, pastor. É problema, irmãos. Eu já tentei fazer 2 visitas por noite, não deu certo. Eu chego numa casa de 7, se eu sair de 8, 8h30, eu vou sair da outra casa de que horas? Não é? Fica muito tarde para as pessoas da própria casa. Não para mim, porque o meu trabalho é integral, né? Então é função do pastor fazer o trabalho. Mas quando os presbíteros estão visitando, nós conseguiremos visitar mais pessoas do rebanho em menos tempo. Mas há casos que somente o pastor pode lidar com certas situações, aí pode se agendar uma visita minha, não é? Ou um gabinete aqui na igreja, isso pode acontecer. Mas os presbíteros precisam estar cuidando do rebanho. Então, os irmãos também não se admirem quando os presbíteros entrarem em contato, perguntando por que você não está vindo para a igreja, se você está bem, se você melhorou de uma enfermidade. Eles já fazem isso, né? Então não se surpreendam, né? Não se chateiem também. A pessoa não pode nem faltar. O presbítero já manda a mensagem. Veja só como a igreja é complexo. Se ninguém manda mensagem, a pessoa também reclama. Faltei 15 dias, ninguém lembrou de mim. Então esteja aberto. Não só os presbíteros, mas qualquer irmão da igreja pode
procurar saber, né, como um outro irmão está. Reuniões periódicas de presbíteros para oração e supervisão. Relatórios também internos do nosso trabalho como presbíteros da igreja. Também aqui algumas ações dos presbíteros. Identificação e mentoria de novos líderes. Então, novos líderes precisam ser preparados, precisam ser visualizados. Os presbíteros precisam lidar com isso, né? Então, um treinamento informal, muitas vezes, levar um irmão com potencial liderança para visitar junto com o próprio presbítero uma congregação, fazer algum trabalho de evangelização, convidar esse irmão, talvez, se ele tem habilidades para falar, para dar uma palavra no culto de oração, na quarta-feira pela manhã ou na terça-feira à noite. Os presbíteros podem fazer esse trabalho também. E também a formulação de um documento interno, que isso ainda irá acontecer, para demonstrar as funções éticas, as funções e a ética pastoral e presbiteral dentro da nossa igreja. Então, os presbíteros irão observar também este documento. Todo aquele que se dispor para ser presbítero dessa igreja terá que subscrever esse código de ética pastoral, comprometendo-se a pastorear a igreja de Deus como a igreja precisa ser pastoreada, como a Bíblia diz. Amém, irmãos? Assim como a igreja tem um pacto de membresia, os presbíteros precisam ter um código ético para o seu trabalho na igreja, para que também sejam avaliados, né, pelo próprio presbitério, pela própria igreja, no caso das eleições. Segundo ponto, a diaconia, que é o ministério de misericórdia da igreja, socorro e administração da estrutura. Isso é função dos diáconos, né? Então, quais os objetivos da diaconia na igreja? Socorro e administração, certo? É para isso que o Senhor chamou para o trabalho diaconal. Socorrer as pessoas necessitadas e administrar os bens da igreja. A igreja tem uma diretoria de patrimônio eleita em assembleia especial, no caso será a próxima semana, nossa assembleia especial, mas os diáconos também devem estar envolvidos, ajudando a diretoria de patrimônio nos cuidados das estruturas e socorrendo as pessoas necessitadas na igreja. Os diáconos devem estar à frente disso, cuidando dessas pessoas. Então, os diáconos também devem tornar o ministério mais visível e eficiente. Esse ministério de socorro, né, e de misericórdia. Então, algumas ações que podem acontecer dentro do trabalho diaconal: um comitê de ação social, um cadastro e acompanhamento de necessitados. Isso basicamente já existe de modo informal no trabalho diaconal. Fundo diaconal com prestação de contas trimestral. Isso aqui já existe também. Os diáconos têm um caixa diaconal e há prestação de contas constantemente. O presidente da junta diaconal é o nosso irmão diácono Soniel. E treinamento anual de diáconos, que no caso nosso treinamento será na próxima quarta. Não sei se os diáconos estão lembrados disso, né? Mas nós agendamos nosso treinamento para a próxima quarta-feira à noite. Então, algumas ações. Plano de manutenção do prédio, isso acontece junto com o patrimônio. O presidente do patrimônio é um diácono da igreja, nosso irmão Aniel. O projeto Mãos que Servem. O que é isso aqui? São voluntários da igreja auxiliando os diáconos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A igreja deve estar envolvida ajudando os diáconos, porque nós somos chamados a servir. Todos os membros da igreja são diáconos, não oficiais, certo? A palavra diácono é servo. Todos os membros da igreja são diáconos. Então, se é preciso levar um irmão para casa, um idoso, uma idosa para casa, não só os diáconos, mas todos os membros da igreja precisam fazer isso. Uma irmã que está sozinha, que não é idosa, mas precisa ir para casa. Muitos irmãos na igreja têm carro. Muitos irmãos podem servir nesse quesito. Saber quem da igreja mora na sua vizinhança, talvez para dividir a mesma carona, ajudar essa pessoa. Será que eu estou sendo muito utópico, irmãos? Será que eu estou sendo muito utópico? Será que eu estou viajando muito? Será impossível isso? Não, isso é a vida de uma igreja saudável. Uma igreja que não é saudável, as pessoas são individualistas. Nosso tempo é marcado pelo individualismo.
Eu quero chegar, sentar, consumir e ir embora. Não me interessam as pessoas. Me interessam os meus problemas da minha vida. Não somos ensinados assim nas Sagradas Escrituras. Terceiro ponto, a nossa área de educação cristã. O que é que nós vamos continuar pensando, né? Primeiro, a área de ensino mais forte de nossa igreja e alcança mais pessoas é a nossa escola bíblica dominical. Nós temos outros trabalhos de ensino na igreja, vários trabalhos de ensino na igreja, mas a que tem mais potência, mais força de alcance é a EBD, é a escola dominical. Vou dizer para vocês os trabalhos que nós temos de ensino na igreja. Culto de doutrina, toda quinta-feira. Nós estudamos vários temas, nós estudamos vários livros das Sagradas Escrituras. Recentemente, nós tivemos um curso de oratória aqui na igreja. Alguns membros da igreja fizeram. Um curso que durou 6 meses. E serviu não só a nossa igreja, mas pessoas de vários lugares. Tivemos alunos de Recife. Vinham de Recife. Santa Cruz, Capibaribe, vários lugares. Outro trabalho de ensino na igreja. Temos funcionando, desde o ano passado, um curso básico de teologia que agora evoluiu para um curso médio, que era para treinamento de líderes da nossa igreja. Alguns membros da igreja fazem esse curso. 12 se formaram no ano passado, mas nem todos eram membros da igreja. A maioria são, né? E eles estão dando continuidade aos seus estudos. E os que estão fazendo esse curso estão servindo na igreja. Todos eles estão servindo na igreja, estão envolvidos em alguma área. Então, esses são alguns exemplos de várias possibilidades de uma melhor formação teológica da igreja, certo? Então, nesse trabalho de ensino, nós temos a proposta de promover sempre um discipulado contínuo para todas as idades. E aqui algumas questões para a EBD. Primeiro, nós devemos pensar numa reformulação do currículo. Nós devemos estudar questões mais voltadas à Bíblia, teologia, vida cristã com profundidade. Devemos ter um planejamento, pelo menos a cada 3 anos, do que nós vamos estudar, para que seja intencional. O que é que nós precisamos fazer, o que é que nós estudaremos nos próximos 3 anos, o que é que a igreja vai aprender nos próximos 3 anos. Isso aqui é importante, irmãos, porque isso vai trabalhar a maturidade da consciência teológica da igreja. Então, cursos de crescimento cristão, como eu acabei de falar, de oratória e outros que vão acontecer, nós vamos oferecer um no próximo ano sobre lógica. Então, sempre acontece nas quartas-feiras, qualquer irmão pode participar. Algumas ações que fomentam também o aprendizado na igreja. A nossa biblioteca física está funcionando. Amém, irmãos? Está funcionando. Livros para crianças, livros teológicos, livros sobre vida cristã, livros sobre história, história do Brasil, história da Europa, livros sobre línguas. Tem tudo lá na nossa biblioteca. Mas vocês visitam pouco a biblioteca. Vocês visitam pouco. Nós precisamos desenvolver na igreja a prática de leitura constante e construtiva. Amém, irmãos? E a nossa biblioteca tem a intenção de ajudar. Se você tem condição de comprar livros, compre livros. Mas se você não tem condições e quer ler, quer estudar, nossa biblioteca está à disposição da igreja. Também vários compartilhamentos de materiais digitais que já acontecem na nossa igreja, né? Então, uma plataforma online de ensino. Isso aqui basicamente já existe através das gravações dos nossos estudos. Mas nós vamos aumentar isso aqui, né? Com cursos diversos de várias áreas que serão disponibilizados no nosso canal do YouTube e estarão no site da igreja também. Então, essa é uma outra possibilidade de ensino e de aprendizado na nossa igreja. Tem aqui alguma dúvida dos irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Sandra. É um projeto de nós termos algo dessa natureza, né?
vá orando. É um projeto. É um projeto que eu acredito que não é difícil nós desenvolvermos, mas por enquanto nós vamos ficar com a física, né? Música, sim, Sandra. A pergunta da irmã Sandra foi quem devemos procurar para o registro, né? Se nós formos pegar algumas obras na biblioteca. Então, algumas coisas precisam ser ditas. Existem algumas obras na biblioteca que elas não podem sair, certo? Elas são obras importantes e algumas são muito raras, então elas não podem sair. Então, quem está responsável por registrar isso são os irmãos da secretaria do seminário. Eles estão aqui todos os dias, de 2 da tarde às 10 da noite, com exceção da quinta-feira, de segunda a sexta. Na quinta, eles estão de 2 até 19 horas, né? De 14 às 19 horas. Então, se os irmãos quiserem pegar, podem ir lá e falar com eles. Mas, pastor, eu só posso vir no domingo. Aí você pega o livro, manda uma foto do pastor de Cleito. Todo mundo conhece o pastor de Cleito, né? Ou Magno, que é um dos secretários do seminário, e eles vão fazer o registro e vão lembrar você quando você deve entregar. Porque pegou, devolve. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Música, a parte de música na igreja. Vou falar de algumas coisas que não estão aqui, mas que nós já tratamos. Nos últimos anos, nós fizemos um trabalho de revitalização todo o sistema de som da igreja. Então, todo esse som que nós temos aqui hoje é novo, né? E isso também foi para o conforto da igreja e foi para dar uma possibilidade melhor de trabalho aos músicos da igreja, aqueles que servem na área de música na igreja. Nós precisamos, futuramente, trocar instrumentos. Nosso violão, esse violãozinho aqui, não nesse, né? É um que está lá dentro, um violãozinho meu laranja, só misericórdia. Não dá não, irmãos. Tem que ter um violão bom. A igreja tem que ter um violão bom, certo? Então nós precisamos ver isso. Precisamos ter um teclado melhor, talvez um piano elétrico. Amém, irmãos? Não é pecado sonhar, né? Um piano elétrico, né? Então nós precisamos continuar esse trabalho de revitalização do equipamento musical da igreja. Nós temos um baixo, né? O baixo era de Júnior, a igreja comprou. Ou foi isso mesmo ou eu estou imaginando coisa? Foi. A igreja comprou, mas nós precisamos de mais instrumentos da igreja, certo? Mas aqui, em termos de trabalho, né? Estamos aqui tocando na parte do culto. Eu não coloquei um ponto sobre o culto, porque eu acredito que o nosso culto, nossa liturgia já está resolvida. Amém? Já está resolvida. Então, não necessitamos de nenhum trabalho de mudança, de revitalização na área do culto. Mas é importante tocar nessas questões de música aqui, né? Então, quais são os objetivos do trabalho de música na igreja? Cultivar a adoração teológica. O que isso quer dizer? Baseado na revelação de Deus, solidamente bíblica. As músicas devem ser solidamente bíblicas. Beleza? E canto congregacional. Então, não basta ser solidamente bíblica, ela tem que ter também beleza. Não é? Tem que ter beleza. Cada igreja tem suas peculiaridades em relação ao canto no culto. Já pastoreei igrejas que o povo ficava de pé de jeito nenhum na hora que o grupo de louvor ia cantar. Não ficava, não. E eu lembro que na época se formou um grupo de louvor novo na igreja, tinham 3 grupos de louvor, e a irmã pedia para o povo ficar em pé, né? A irmã que cantava, né? Irmãos, vamos ficar em pé para nós cantarmos, né? E ficava 1 ou 2, parecia uma boca banguela, sabe? Ficava 1 ou 2 dentes perdidos assim, ninguém levantava, aí depois o irmão olhava, ninguém estava em pé, o irmão se sentava. E aí o pessoal do louvor veio falar comigo, disse, pastor, a igreja não gosta da gente, não. Só, olha, eu acho que não é esse o ponto. O ponto é a cultura da igreja. A cultura da igreja não é ficar de pé. A gente aprendeu sempre que cantar sentado é irreverência, mas não necessariamente é, né? Reverência. Mas eu prefiro
que a igreja cante de pé, porque a gente não está num bar assistindo uma música ao vivo, né? A gente está numa congregação cantando louvores ao Senhor. Mas existem peculiaridades culturais em igrejas, né? E isso precisa ser avaliado tanto pela igreja, própria igreja, como pelos músicos da igreja. Segundo ponto, alinhar técnica musical com espiritualidade bíblica. Então, o trabalho musical na igreja deve ser um trabalho responsável também em termos técnicos. Quem se propõe a pregar deve saber o que está fazendo, não é assim? Saber o que está fazendo. Deve estudar para pregar. Deve se preparar para dar uma boa aula. Da mesma forma, o que canta e o que toca. Deve se preparar devidamente para fazer o trabalho. Né? Músico não tem que fazer o trabalho no susto. Né? Senhor, me ajuda. Tem que estudar para fazer aquilo. Tem que se preparar para fazer aquilo. Tem que fazer da melhor forma possível para que o Senhor seja, então, glorificado com a nossa diligência. Algumas questões aqui em relação às ações. O que é um conselho de música? São aquelas pessoas, talvez do próprio grupo de música da igreja, que são responsáveis por várias questões em relação à musicalidade da igreja. Isso aqui é futuro, tá? A musicalidade da igreja. Vai ter cantata, vai ter coral. Então tem que ter alguém que esteja supervisionando isso. O que é que vai cantar? Como é que vai ser feito? Qual é o dia do evento? Então, este conselho de música ficará responsável por todo esse trabalho de música da igreja. Eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho. Certo, irmãos? Eu posso até fazer parte do conselho, mas não tenho condição de... Imagine só se eu estiver envolvido na UAF, nos homens, nos jovens, nos adolescentes, no departamento infantil. Não dá, irmão. Não dá. Eu tenho que me concentrar em trabalhos indispensáveis. Então, o que é que eu tenho que fazer como pastor que ninguém pode fazer? Então, eu tenho que fazer aquilo. O que é que outras pessoas podem fazer e vão fazer até melhor do que eu? Então, eu sou dispensável em algumas áreas da igreja? Sim. Então, as pessoas podem servir, os irmãos devem servir. E a igreja não deve funcionar baseada num pastor. Ela deve funcionar baseada no serviço da congregação. Então, também revisão do repertório. Músicas devem ser criteriosamente escolhidas. Não necessariamente todas precisam ser descartadas. Às vezes é um pequeno erro que pode ser corrigido e a igreja cantar. Agora, há uma questão aí a avaliar, e aqui é importante, tá bom? Há uma questão a avaliar quando nós alteramos uma letra de uma música. Porque nós estamos alterando a obra de alguém. Certo? Amém, irmãos? Estamos alterando a obra de alguém. Então, devemos ter cuidado com isso também. Porque podemos estar fazendo uma alteração numa obra que não nos pertence, né? Então, a música de alguém é propriedade intelectual. É propriedade intelectual. Aí é a mesma coisa se você pegar um livro de alguém e pegar uma frase que você não gosta, você substitui, dizendo que aquela pessoa disse aquilo. Não está certo, né? Então, a gente deve pensar sobre isso e ter cuidado com isso também. Último ponto, treinamento anual de músicos. Isso aqui é importante, tá? Nós desenvolvemos essa cultura também algo para um futuro próximo, não tão distante, mas um futuro próximo. Um treinamento anual para os músicos que trabalham na igreja constantemente é importante. Seja na área de prática de grupo, prática de banda, né? Musicalidade do grupo, seja na área vocal, seja na área instrumental. É preciso que hajam esses treinamentos, se não anuais, bienais, e também o fortalecimento do trabalho dos nossos irmãos da área de música da igreja. Algumas ações. Formação de novos músicos e cantores. Isso aqui já vem sendo feito há um bom tempo. Josa fazia um trabalho aqui de ensino a adolescentes, ensino de instrumentos, né? E por falta de alunos, parou, não foi isso, Josa? Por falta de alunos, a gente teve que interromper. Mas Josa fez esse trabalho durante muito tempo. Então, se você está na nossa igreja, deseja aprender um instrumento, isso é possível acontecer, pelo menos inicialmente aqui com os nossos músicos, né? Há também um trabalho que é feito na EBD com as crianças. As crianças estão recebendo educação musical na EBD.
Então, esse é um trabalho que já está acontecendo na nossa igreja. E, por último, aqui um calendário musical anual, que também já acontece com as nossas cantatas de Páscoa e de Natal. Mas podemos desenvolver isso, talvez para um coral, talvez para recitais, instrumentais, à medida que tivéssemos alunos aqui. O meu desejo, um dos meus sonhos, vamos dizer assim, né? É que nós tivéssemos uma escola de música na nossa igreja. E nós tivéssemos anualmente, pelo menos, recitais. Uma escola de música, ela é um benefício não só para a igreja local, mas para a comunidade. Quando eu era adolescente, um junior por aí, né? A música fez uma diferença muito grande na minha vida, muito grande. A comunidade que eu vivi, morava com os meus pais, era uma comunidade que só tinha droga, roubo, promiscuidade. E a música teve um papel social muito importante na minha formação, que foi naquele período que eu comecei a estudar instrumentos musicais, teoria musical, fui para o conservatório e aquilo me ajudou demais, me salvou socialmente, né? Deus usou a música como um fator muito positivo para mim. Fora os grandes benefícios cerebrais, emocionais que a música traz para as pessoas, não só para crianças, mas também para adultos. Se bem soubéssemos do valor da música, deveríamos receber educação musical desde a infância, dentro das escolas. Desde a infância. Uma boa formação musical, né? E a igreja é um celeiro musical. Nós respiramos isso, né, dentro da igreja. Quinto ponto. Eu não vou conseguir terminar não, mas vamos lá. Comunhão. Fortalecimento de vínculos espirituais entre os membros da igreja. Construir um ambiente de cuidado mútuo e discipulado. As pessoas que chegam devem ser acolhidas pelos que já estão. Não é verdade, irmãos? Amém? Mas deixa eu dar algumas recomendações. O acolhimento não deve ser apenas um abraço e dizer, é bom ter você aqui. Não é apenas isso. Precisamos aprofundar relações, raízes, frequentar a casa do irmão, de outras famílias, estarmos abertos a isso, sermos agentes, não apenas aceitarmos os convites, mas sermos agentes de comunhão, certo? Então, eu considero que nossa igreja é acolhedora, mas nós precisamos crescer mais nisso, para que as pessoas se sintam cuidadas e amadas. A Escritura nos ensina sobre hospitalidade. A palavra hospitalidade na Escritura é você receber, acolher o estrangeiro. A ideia de estrangeiro é aquele que não é comum à sua pátria, né? Então, as pessoas que chegam na igreja precisam ser bem acolhidas pela igreja, pela própria igreja. E nós devemos aprofundar esses vínculos, né? Então, esse ponto aqui entrou errado aqui, não sei como, tá? Esse negócio aqui da formação. Isso é lá na parte de educação. Deixa eu falar sobre isso. Apoio à formação de obreiros com bolsas no nosso seminário, né? Em relação à educação, nosso seminário faz um trabalho de bolsas integrais para vários obreiros. O missionário Aldenis é um deles. Nós temos obreiros que são beneficiados por nosso seminário de várias denominações. Pastores presbiterianos que estão em lugares difíceis e nós auxiliamos eles nos seus estudos teológicos, pastores batistas. Então vamos dar bolsas agora no próximo ano para pastores batistas, para terem uma formação de mestrado. Então isso acontece no nosso seminário. Essa parte aqui de evangelismo, eu vou falar mais à frente quando a gente tratar de missões, tá? Acho que eu coloquei errado aqui no slide isso. Isso aqui também. Aqui. Hospitalidade. Ainda sobre a comunhão, né? Vamos ler esse primeiro objetivo. O que é que diz aqui, irmãos? Segundo ponto.
que é acolher membros e visitantes com excelência cristã? O que vocês acham? Também recepcionar essas pessoas, né? Positivo. Positivo. Se elas querem uma conversa pastoral, saber quem trouxe elas, como é que elas chegaram, se interessar pelas pessoas, né? Isso é importante para desenvolvermos a hospitalidade. Precisamos de um trabalho de recepção treinado, certo? Não apenas direcionar as pessoas para os bancos, mas precisamos de um grupo de pessoas, talvez não muito grande, mas que façam um trabalho intencional com as pessoas que nos visitam. Porque às vezes a gente recomenda, não todos devem fazer isso, aí acaba que no final ninguém fez. Então precisamos agir intencionalmente, né? Segundo ponto aqui, ambientes físicos acolhedores e bem cuidados. Isso aqui nós temos na nossa igreja, né? E temos trabalhado nisso. Então, algumas ações, momentos especiais de acolhimento, como é que isso acontece? Isso pode acontecer com o nosso Koinonia, infelizmente esse ano não conseguimos fazer, mas no próximo ano faremos. Café da manhã, que nós já temos, né? Jantares, nós também já temos. E momentos de confraternização, como o Dia de Ação de Graças, que tivemos recentemente, que muitos visitantes são trazidos, familiares de membros da igreja são trazidos. Então, aquele é um momento importante de integração. Então, quando houver esses momentos, café da manhã, Dia de Ação de Graças, eu quero dar uma recomendação à igreja. Se aproxime de pessoas que você não conhece. Sente na mesa de pessoas que você conversou pouco. Interaja com essas pessoas. Às vezes, pessoas ficam sozinhas numa mesa, sozinhas. Não deveríamos permitir que isso acontecesse. Deveríamos abordar essas pessoas. Posso sentar aqui com você? E conversarmos com elas. Conversarmos sobre a fé, sobre a igreja, não é? Sobre nossa caminhada com Cristo e desenvolvermos esse hábito. Serviço na igreja. Aqui é um ponto importante, irmãos. E eu vou terminar com ele. Mobilizar todos os membros no serviço cristão. Cada membro da igreja devia estar envolvido num trabalho da igreja, sabia disso? Quando nós entrevistamos os membros, nós perguntamos: você está disposto a servir a igreja? Todo mundo responde sim. Mas quando nós vamos fazer a sondagem para novas eleições de departamentos, todo mundo responde não. Os membros que disseram sim, dizem não. Precisamos atentar para isso. A igreja não é um lugar de consumo, é um lugar de serviço. Talvez você diga, nessa área eu não tenho aptidão, mas eu posso servir em outra área. Como eu posso servir? Não fique esperando também ser chamado. Não, eu mesmo não vou, né? Se alguém me chamar, que pode parecer que eu estou me oferecendo, não se preocupe não, é para você se oferecer mesmo. O que é que eu posso fazer? Na união de mulheres, no grupo de homens, no departamento de homens, de jovens, o que é que eu posso fazer para servir? Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente individualista e consumista. A cada dia, os crentes estão se envolvendo menos no serviço da igreja. Menos. Está piorando, irmãos. Está piorando. As igrejas estão cheias de pessoas aptas para consumir, mas não aptas para servir. Talvez você diga assim, mas é porque eu não me acho preparado. A minha resposta para isso vai ser à noite, no sermão da noite. Certo? Então vem à noite. Então devemos criar uma cultura saudável de serviço estruturado na igreja.
Isso aqui eu já conversei com a comissão de indicação recentemente e nós vamos desenvolver isso nesse ano. Um mapeamento de dons e habilidades, onde é que as pessoas querem servir na igreja, né? Então, isso vai girar em torno também de um treinamento de voluntários e de um plano de rotas e escalas para que irmãos colaborem em várias áreas. Você também não precisa de um cargo para servir a igreja. Precisa de um coração servidor para servir a igreja. Amém? Ainda vou falar depois de evangelização, ministério de mulheres, jovens, homens, crianças. Mas que Deus nos abençoe. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Não? Muito bem. Vou chamar o presbítero Carlinhos aqui.